Gente, já temos 40 dias que o Brasil se encontra sem um ministro da Saúde, em plena pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, irresponsavelmente, não move uma palha para solucionar o problema, enquanto continua o país a registrar uma média de 1.000 mortes por dia. Os médicos seguem a um código de ética dos seus conselhos que determina que a missão de suas atividades seja a de salvar vidas e não a de provocar mortes. Como os médicos não concordam com a matança desejada por Bolsonaro, a saúde brasileira permanece sem proteção e sem rumo. Neste vídeo, analisaremos as causas que motivaram a grande crise da saúde e a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Se você gostar do vídeo, gostaria que se manifestasse no final, dando o seu like e se inscrevendo no canal. Está confirmada a tese de que Bolsonaro quer, de fato, exterminar parte da população brasileira, como pobres, negros, pessoas com necessidades especiais, aposentados, uma vez que não fez nenhum esforço para estender os auxílios a muita gente que está passando fome. Ele e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, querem matar parte da população para diminuir despesas públicas com trabalhadores, aposentados, pensionistas, idosos e com todos os que tenham algum tipo de vulnerabilidade em troca de favorecer bancos e o capital financeiro internacional e selvagem. Para ele, não importa o mandamento estampido no artigo 5º da Constituição Federal, que determina: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ele e todo o seu ministério não têm compromisso com os direitos individuais e coletivos e estão matando pessoas. Um dia alguém me perguntou: quem é o culpado por tudo isto, pelo caos da gestão do governo Bolsonaro? Sem titubear, respondi: não existe grande culpado, existem culpados. Os políticos gananciosos, verdadeiras aves de rapina que formaram facções criminosas no Brasil dentro dos partidos políticos, tanto de esquerda, de centro e de direita. Alguns financiando ditaduras, outros desviando dinheiro da Petrobras, se beneficiando com transações criminosas, utilizando empresas como Norberto Odebrecht, entre outros desvios de recursos, inclusive utilizando o gabinete da Presidência da República para as práticas de crimes e improbidade administrativa. Muitos acabaram cumprindo penas determinadas pelo Poder Judiciário. A postura dos políticos de se enriquecerem de forma ilícita e criminosa, a ausência de medidas de combate aos crimes, aliás, muitos eram os criminosos e continuam sendo até hoje, a falta ou a deficiência de gestões de instrumentos reguladores e de segurança pública, de controle interno, deu lugar ao crescimento de criminosos, das milícias, que ocupando espaço, expandiram suas atividades, criaram forças e vêm elegendo representantes para assumir cargos públicos. Resultado: hoje, em determinados territórios do país, o Estado não se faz presente e se tem um poder paralelo, os das milícias, que convivem com apoio de políticos e comprometem as atividades do Estado, gerando inseguranças e todo tipo de exploração aos que habitam nas respectivas faixas territoriais. Foi assim que o povo brasileiro, já sem alento e com desesperança nos políticos, se apegaram a um candidato a presidente que foi obrigado a deixar o exército por indisciplina e com passagem de 28 anos como deputado federal, sem apresentar nenhum projeto de relevância
mas com uma linguagem destoante à de ultradireita, a maioria dos eleitores acharam que era uma tábua de salvação. Ledo engano, senhoras e senhores. Hoje, conforme amplamente divulgado pela mídia, sabe-se das ligações de Bolsonaro com criminosos, seus filhos envolvidos com escândalos e enriquecimento ilícitos, enquanto o povo padece com a desproteção governamental, principalmente em função da reforma da Previdência, aprovada pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e pelo abandono da saúde em total desrespeito às vidas das pessoas. Ninguém aguenta mais. Os ministros não exercem suas funções. O ministro do Meio Ambiente envolvido em processo de crime ambiental. O ex-ministro da Educação, além de não ser educador, manifestava ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, chamando-os de vagabundo e dizendo que todos deveriam ser presos, além de envolvimento em fake news. E sendo investigado na justiça, foge do país de forma irregular, tentando se livrar de possíveis penas a serem impostas pela justiça. Então, como está esse país? Já dissemos em outro vídeo que Bolsonaro pensa como nazista e age como nazista. Quanto à desproteção à sociedade no tocante à Covid-19, não adianta dizer que a culpa é dos governadores, dos estados e dos prefeitos. Ele é o presidente. E se tivesse tomado as providências recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, o número de mortes hoje não estaria no patamar de mais de 50 mil por conta da Covid-19. E ele o que fez? Disse que a Covid-19 era uma gripezinha, fez aparições públicas, gerando aglomerações e difundindo contaminações, estimulou e compareceu em manifestações cujos seguidores apregoavam criminosamente ataques ao Congresso Nacional e ao Poder Legislativo, em total desobediência à Constituição, ao Estado Democrático de Direito e à República. Merece-se destacar que, em arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar, a OAB acionou a Presidência da República e o Ministério da Economia, junto ao Supremo Tribunal, para que políticas públicas emergenciais nas áreas de saúde e da economia, em face da crise ocasionada pela pandemia do Covid-19, pela violação de preceitos fundamentados consubstanciados nos artigos 1º, 2º, 6º, 23, inciso 2º, 24, inciso 12 e 196 e seguintes, todos da Constituição Federal. Mesmo assim, o senhor Jair Bolsonaro e Paulo Guedes não tomaram as providências capazes de minimizar a crise e ambos têm mantido uma postura negligente, quando não negacionista, em relação à pandemia e seus efeitos no Brasil. Segundo a Persa, o presidente tem por inúmeras vezes criticado o que chamou de alarmismo e de histeria por parte da imprensa e de autoridades públicas. Minimizou a doença ao chamá-la de forma irresponsável e leviana de um simples resfriadinho ou gripezinha. Em outras palavras, senhores, o presidente não assumiu o seu papel de comandante do Poder Executivo, portanto, deve responder pela sua irresponsabilidade. A história dirá. Ao não cumprir o protocolo da Organização Mundial da Saúde, OMS, para o combate à pandemia do Covid-19 e desestimulá-lo publicamente, o presidente Jair Bolsonaro vulnera os direitos à saúde e à vida das pessoas, ferindo a Constituição Federal. Bolsonaro assegura a Ordem dos Advogados do Brasil, não vem valorizando o primado da Constituição de cumprir o protocolo da Organização Mundial de Saúde para o combate à pandemia do Covid. Pelo contrário, tem desestimulado publicamente de forma a vulnerar os direitos à saúde e à vida.
e a cada dia vem acontecendo mais mortes no país. Um dos pedidos da arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar foi que o presidente parasse de exercer interferências nas atividades dos técnicos do Ministério da Saúde, mantendo-se a continuidade da política orientada pelos parâmetros da OMS. Porém, senhoras e senhores, Bolsonaro, em resposta, não nomeou até o presente momento um ministro da Saúde, um sanitarista ou infectologista, portador de competências e habilidades para o combate à crise. Pelo contrário, promoveu o desmanche, o caos do ministério, que continua tendo à frente mais um militar que não é da área de saúde. Bolsonaro e Guedes estão unidos, e unidos eles estão matando parcela da população e da economia do país. E quando isso vai parar? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segundo o Estadão, já recebeu 35 pedidos de impeachment e 7 de CPI para investigar Bolsonaro. Mas ele só terá respaldo quando o povo for para as ruas pressionar, como aconteceu com os presidentes Collor em 1992 e Dilma Rousseff em 2016. Por outro lado, não se pode desprezar a hipótese de que o Supremo Tribunal Federal, em função dos poderes que a Constituição lhe atribui, venha determinar ao senhor Jair Messias Bolsonaro que assuma as suas funções e não deixe o país continuar sendo um barco à deriva, cujos tripulantes não sabem quando e onde vão aportar em terra firme. Assim é que, quando possível for, quando cessar a crise da pandemia, temos que ir para as ruas, trabalhadores, estudantes, professores, profissionais liberais, enfim, todos os que não concordam com o nazifascismo estampado na política bolsonariana, argumentar e pressionar. Fora Bolsonaro, fora os que cometeram e os que estão cometendo crimes contra a saúde e contra o patrimônio público nacional, os que atuaram no passado e que atuam no presente, que contribuíram e que contribuem para o desalento do povo e a consequente crise que hoje vivenciamos. O Brasil precisa seguir o seu rumo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Assim você estará contribuindo para a manutenção do nosso trabalho de difusão da nossa produção. Com os poderes e as bênçãos de Deus, até a próxima produção.